Mais uma vez, bom dia a todos. Vamos primeiramente agradecer por essa abençoada oportunidade de estarmos juntos, reunidos, nesse propósito de algumas reflexões, algumas ideias, essa troca de experiências que nos permite repensar, melhorar, ampliar o trabalho nas nossas casas espíritas, onde frequentamos, onde somos algumas vezes dirigentes ou estamos dirigentes momentaneamente. Então, pedir nesse momento que toda essa corrente de amor dos espíritos superiores que nos acompanham nesse momento, dessa troca, nos abençoando nesse trabalho, nos dando força para a continuidade dessa tarefa que abraçamos, desse compromisso que assumimos junto ao nosso Pai, pedindo a proteção do nosso Mestre, do nosso irmão e guia Jesus, que esteja conosco nessa jornada, nos intuindo, nos fortalecendo, abrindo as nossas percepções, abrindo as nossas mentes para o ouvir o outro, para que possamos, à medida que esse movimento nos esclarece cada vez mais, verdadeiramente aplicar os ensinamentos dele nas nossas casas, com os nossos irmãos que procuram os atendimentos, enfim, que possamos verdadeiramente viver o Evangelho a cada dia de nossas vidas, especialmente nesses sábados onde nos encontramos, onde temos essa felicidade desse momento de reflexão, de estudo, de aprendizado, e sirva também para as nossas vidas. Então, nesse instante, com o coração repleto de alegria, pedimos permissão para iniciar essa tarefa de hoje, pedindo também que Nossa Mãe Maria esteja sempre presente, estejamos sob a proteção do seu manto, mãezinha. Muito obrigada, graças a Deus. Obrigada, Kátia. Então, vou passar a palavra para o Renan, que vai começar, então, a nossa apresentação. Bom dia, pessoal. Prazer conhecê-los, aqueles que eu não conheço. Prazer revê-los, aqueles que eu já conheço. Então, a ideia é que essa seja a primeira, né, de uma série de reuniões aqui no Projeto Centro Espírita. São reuniões mensais, onde a gente vai estar aqui falando como tema principal sobre o jovem, sobre a mocidade, né, dentro desse contexto do espiritismo. Então, como a primeira reunião do ano sobre esse tema, a ideia de hoje é a gente trazer, né, algumas bases, a gente falar sobre o problema como um todo, e aos poucos, durante o ano, a gente vai se aprofundando em alguns temas mais que outros. A gente queria começar a nossa reunião de hoje para aquecer os motores, trazer duas perguntas para vocês, que elas vão ser a base de qualquer conversa que a gente vai desenvolver aqui, quando a gente fala sobre o jovem. E aí são perguntas, assim, super abertas. Eu queria ouvir de vocês e a gente vai aqui mediando o nosso debate, nossa discussão. Pergunta número 1. Acho que deve estar dando para ver a minha tela. Qual a importância do espiritismo para a vida do jovem? E aí? Vocês podem levantar a mão. O pessoal levanta a mão e a gente vai... Como é que vocês fazem, Voltando? O pessoal levanta a mão e a gente vai... Isso aí. Daqui a pouco é porque está começando. Ó, a Leila levantou. Pode falar, Leila. Muito bom dia, desculpe se tiver barulho, que eu estou esperando o esposo no exame aqui no Hospital Sírio. Eu vejo de extrema importância esse jovem no centro espírita, porque os valores morais, éticos da família, eles estão muito a desejar, não é?
E se o jovem, como toda criança, adulto, tem o tal do neurônio espelho, ele falta, então, esse pensamento, essa emoção e comportamento, né, que é o PEC, que a psiquiatria fala, isso daí fica muito a desejar. Então, o espiritismo, ele faz o papel do que os pais, os avós, antigamente, o meu avô me contava histórias do Chico Xavier, né? Eu já não fiz isso com as minhas filhas, e minhas filhas não fazem isso com os netos, né? Então, eu vejo que a gente está, assim, falhando nessa parte. Obrigada. Leila, eu gostei da sua resposta, porque ela fala que a gente precisa de mais valores, né? Acho que na sociedade, hoje, em muitos momentos, a gente vive uma sociedade esvaziada de valores, mas eu vou botar uma provocação aqui. Isso que você falou é válido, mas é válido para mim, é válido para você, é válido para quem é mais novo que eu, é válido para quem é mais velho que você, e é válido para quem tenha entre a minha idade e a sua idade. É válido para todos os espíritos. Então, eu queria que alguém pensasse nessa resposta de forma específica, pensando no jovem. Talvez mais até do que outras situações. Aí, acho que tem o José Carlos. Não tenha sido uma resposta ruim, mas só fazendo a provocação. José Carlos, depois o Ayrton. Por favor, José Carlos. Renan, bom dia a todos. É exatamente esse ponto que eu ia trazer, da diferença, né? Que nós estamos aqui falando da vida do jovem. Eu também tenho uma filha de 18 anos e tem muitas coleguinhas dela, né? Inclusive, uma das mães é minha aluna, e ela disse assim, puxa, eu não sei como é que eu faço, a minha filha não acredita em Deus, ela não quer ir para o centro espírita, ela não quer ir para uma igreja, ela não quer seguir nenhuma religião. Aí eu perguntei, mas por que isso, né? Poxa, 18 anos? Aí ela disse, não sei, eu tento em casa, mas ela está muito apegada às coisas da internet, né, com essa superficialidade que traz o YouTube, e ela se afastou. Ela diz que Deus é uma invenção que nós adultos fizemos para desviar a atenção deles. É uma definição assim, né, tão que nos causa preocupação, porque é justamente no Espiritismo e através do exemplo dos pais que a gente pode transmitir, né, os valores, os princípios fundamentais para uma boa vida. Legal. Obrigado pela resposta, José. Aí tem o Ayrton, por favor. Bom dia a todos. Eu acho que um dos motivos principais de se buscar que o jovem frequente um centro espírita é que ele adquira novos valores e tire a sua visão da visão estritamente materialista, né? Tem um novo objetivo de vida, um objetivo diferente, que é o que o Espiritismo ensina, de qual seria o propósito da nossa existência. Quase todo centro espírita tem também trabalhos sociais. Eu acho importante o jovem se engajar nesse trabalho social para dar valor ao que ele tem, né? Tem muito jovem aí que tem de tudo e ainda está ingrato, né? Vive reclamando. Eu acho que o engajamento do jovem no trabalho social dá novos valores, dá novas visões para o jovem, né? E a frequência no centro espírita faz com que ele adquira uma nova visão de mundo. Legal. Eu vou... Faz muito bom esse comentário, Ayrton. Eu vou continuar com essa provocação. Muito que foi falado é importante para o jovem e é importante para todos nós em qualquer estágio da nossa reencarnação. Eu quero saber o que tem de diferente se o espiritismo chegar na vida desse jovem. Aliás, o que muda se o espiritismo chegar para uma pessoa enquanto ela é jovem, versus se o espiritismo chegar para uma pessoa lá quando ela já tem seus 40, 50 anos de idade, quando uma parte razoável da encarnação dela já aconteceu. Eu vou dar a palavra para Maria Cícera, que estava com a mão levantada, depois para a Joyce. Bom dia. Eu ia fazer uma pergunta em cima da pergunta aí de vocês.
não sei nem se vocês vão falar. É, desde que eu me entendo por jovem, hoje eu já estou com 68, e falam que o jovem é o futuro da casa espírita. É o futuro da casa espírita. Esse futuro ainda não chegou, parece, pelo que eu acompanho nas casas espíritas, esse futuro ainda não chegou. Pergunto, o que falta? Sua pergunta é excelente e ela é um dos grandes tópicos que vamos conversar hoje. Mas vamos botar ela numa caixinha e tirar ela daqui a pouco, tá bom? Mas é uma ótima pergunta, né? Só passar a palavra para a Joyce, voltando nesse tema, né? O que muda se o espiritismo chega quando a pessoa é jovem versus quando o espiritismo chega quando a pessoa já passou um tempo maior da reencarnação dela? Bom dia a todos, vocês estão me escutando? Estamos sim. Eu acho que o que muda é que traz uma base de construção de vida diferente do que a gente teve. Por exemplo, eu cheguei no espiritismo quando eu tinha 25 anos. Meus filhos já fizeram parte da evangelização. Então, eu vejo uma mudança neles já se enxergando como espírito imortal. Então, essa visão deles traz até uma outra consciência de si mesmo, de que eu tenho que construir a minha vida não pensando no agora, né, mas pensando em mim como espírito imortal. E ele considera outras coisas que são difíceis para a gente, por exemplo, no desencarne da avó. Foram praticamente eles que me trouxeram consolo mais do que eu consolo a eles, porque eles já tinham o espiritismo enraizado, então eles sabem que aquilo foi uma passagem e que vai haver um reencontro. Então eu acho que a construção que foi feita é diferente de você chegar, como você falou, com 50 anos e se descobrir como espírito imortal. Né? Você ainda tem tempo de refazer alguns pensamentos, mas eles constroem a vida de uma maneira diferente, é isso que eu acho. Acho que o comentário da Joyce, ele foi no ponto que a gente queria chegar. Essa palavra que a Joyce usou de construção, ela é muito interessante. Construção, desenvolvimento, né? São palavras que a gente poderia usar, né? Quando a gente pensa num jovem, na criança, né? É uma plantinha que ainda está se desenvolvendo, né? Então, ela ainda está escolhendo os caminhos que ela vai tomar para a vida dela. Se a gente pensa, né, a pessoa que chega no espiritismo mais tarde, a vida dela já está, em grande parte, construída, né? Ela já tomou muitas decisões. O jovem, ele está justamente na fase onde ele vai começar a tomar decisões importantes. Poxa, o que eu entendo para a minha vida na questão amorosa, na questão sexual? O que eu vejo para a minha vida na questão de ocupação, de trabalho, né, de vocação? Todas essas questões, né? Ou seja, é o momento onde o jovem ele começa a tomar as decisões importantes que vão começar a moldar o resto daquela encarnação, né? Então, quando a gente traz o espiritismo para o jovem, né, se a gente pensa na visão do espírito imortal, né, o espírito vem, ele reencarna, e ele reencarna com um propósito, com um planejamento reencarnatório, onde ele deveria seguir por determinadas fases, determinadas etapas, para que lá no final da sua reencarnação ele chegue um pouquinho ali mais próximo da perfeição, tendo cumprido alguma daquelas expectativas, daquelas necessidades que ele tinha para desenvolver, né? E o que acontece com muitos de nós, né? A vida vai passando e daquele 100% lá que a gente tinha que completar, já logo ali na juventude a gente começou a tomar muitas decisões complicadas, né? E esse 100% ele foi diminuindo a quantidade de 100% que a gente tinha que chegar, né? E aí a gente acaba chegando muitas vezes no espiritismo, né? Pela dor, depois de já ter tomado muitas decisões difíceis durante a vida. E o jovem ele tem, né? Quando ele é apresentado para o espiritismo numa fase anterior, seja realmente na juventude e na infância, esse espírito ele tem a possibilidade, a capacidade de
utilizar daquele conhecimento de tal forma, né, que ele consiga, né, aquela plantinha que está se desenvolvendo vá para o caminho certo, né? Se a gente pensa numa árvore já desenvolvida com um tronco já espesso, grosso, você não consegue fazer esse tronco ali mudar, né? Não é mais moldável. Agora, o jovem, como ainda está se desenvolvendo essa planta, ela ainda consegue trocar os caminhos, achar o melhor caminho para ele, né? E ter o apoio do espiritismo, né? Dessa doutrina de esclarecimento nesse estágio da vida é uma coisa muito, muito importante. Eu vou passar a palavra para Ayrton e para Isabel, e a gente vai passar para a próxima pergunta aqui nossa. Rapidinho, tem uma frase, se não me engano, é do Emmanuel, que fala o seguinte: uma das maiores aflições do espírito, a hora que ele retorna à vida espiritual, é ter a consciência do tempo perdido, né? Então, eu acho que o jovem, ele tendo, quanto mais cedo o jovem, né, o espírito encarnado tiver introjetado os reais valores que ele deve buscar, que são a sua evolução espiritual, a ajuda ao próximo, o amor, a fraternidade, a caridade, ele não vai sofrer a hora que desencarnar, vendo que o tempo que ele perdeu direcionando a sua vida para questões estritamente materiais. Obrigado, muito bom o comentário. Isabel, por favor. Bom dia. Você já adiantou um raciocínio que eu estava tendo, e só vou complementar, dando a minha sugestão. Se a gente é espírito, somos espíritos encarnados, e quando criados temos a centelha divina dentro de nós, se a gente vai tendo consciência disso quanto antes, a gente vai tendo respostas filosóficas do jovem, no caso, que é o tema. Quem sou eu? Para que eu nasci? Respostas que são impactantes no direcionamento da vida que temos pela frente, muda tudo. Então, acho que são, ainda mais nos jovens na atualidade, com muito acesso à informação, muito hábito de questionar. Então, se você tem todo essa estrutura, esses fundamentos que a doutrina espírita traz para nós, é a bola da vez, né, como eu falo assim, o espiritismo tem todo um papel que a gente entende, sabe, na vida de nós espíritos encarnados, dirá para o jovem que está começando a sua caminhada, né, acho que é isso. Exatamente, para que ele aproveite essa oportunidade e não tenha, né, oportunidade, às vezes, que se apresenta para aquele espírito, para que aquela reencarnação, né, ele consiga ter mais acertos, recebendo o esclarecimento que ele precisa logo no início dessa encarnação. Muito bom. Então, ou seja, vimos que o espiritismo ser apresentado para o espírito na sua fase de infância e juventude tem um papel muito importante, enquanto que esse espírito lá na frente talvez consiga, né, cumprir com a expectativa que existe para aquela reencarnação, né? Então, esse tem uma importância grande aí. Agora, vamos inverter a pergunta. Qual a importância do espiritismo para a vida do jovem? Qual a importância do jovem para o espiritismo ou para a vida do espiritismo? E aí eu vou deixar novamente. Aí, quem quiser maquinar um pouquinho e trazer a sua visão, sua resposta, pode levantar a mão também. Que a Leila e depois a Joyce. Por favor, Leila. Então, querida Renan, sem ser redundante, a gente vê que são 3 pilares que eu insisto muito na minha atuação quando estou com jovens, fazê-los escrever, porque na vivência aqui com os psiquiatras do IPQ, Instituto de Psiquiatria do HC, diz que o nosso cérebro, né, lógico, é racional e emocional. E quando o jovem tem um problema, a gente faz nas oficinas, falar para ele escrever, fazer uma carta. Por exemplo, ele escolhe um nome, sei lá, Joana, escreve para a Joana, dê a resposta do seu problema para a Joana. Aí, nesse momento, o cérebro dele vai colocando para fora essas emoções, não é?
E o escrever, os psiquiatras aqui do IPQ, eles falam que desenvolve muito a parte cognitiva do jovem, não é? E também, outro pilar é trabalhar os pais. Então, a gente fica muito preocupado em passar para os jovens, mas aí ele chega em casa, vê tudo ao contrário. Então, esse catecismo, nessa escola de moral cristã para os pais, eu vejo assim muito importante. E o terceiro pilar é levar profissionais que trabalham nessa parte da psicologia, da psiquiatria, fazer psicodrama, sabe? O jovem gosta de se sentir assim, acolhido naquilo que ele tem de mais interior. Muito obrigada. Eu acho que seu comentário é muito bom, Leila. Eu acho que ele ainda vai no ponto da pergunta anterior, que é como que o Espiritismo consegue ajudar a vida do jovem. Agora, a gente está mudando a pergunta para outra. Qual que é a importância do jovem para o Espiritismo? Então, que o Espiritismo pode ajudar muito o jovem, acho que isso está muito claro. Temos bem forte essa resposta. Agora, como que o jovem pode ajudar o Espiritismo, né? Qual é a contribuição do jovem para o Espiritismo? Vamos nesse ponto agora. Aí eu vou dar a palavra para a Joyce, que já estava com a mão levantada, e acho que depois... Aí, tem 3 Oi. pessoas. Depois que elas falarem, a gente pega, tá bom? Para ir seguindo. Tá bom. Joyce, depois a Ana, depois vai. Bom, o que eu acho é que é o futuro da casa espírita, né? O que a gente vê aonde eu trabalho na evangelização, você vê jovens que começaram comigo lá em 7, 8, que hoje já estão num programa que chama Minutinhos com Jesus, né? Que os pais vão assistir a palestra e os jovens ficam com as crianças, né? Então, além de você estar fazendo o jovem está construindo a vida dele de uma maneira diferente. E ele está crescendo, às vezes, junto com a família, dentro da casa espírita, e já descobrindo o seu lugar, né? Então, eu vou ser psicólogo, eu vou ser... e aqui dentro da casa espírita, em qual projeto social eu vou trabalhar. Então, a casa espírita já vai vendo o seu futuro ali, né? Com os jovens trabalhando na casa espírita. Primeiro eles começam estudando, depois eles são os futuros trabalhadores da casa espírita. Muito legal, Joyce. O jovem já... Foi um pouquinho do que já se falou em algum outro comentário, né? Tipo, fala... a gente vai falar muito, tipo, o jovem é o futuro da casa espírita. Isso realmente ele é uma verdade, mas depois a gente vai entrar em detalhe de se isso está acontecendo, se isso não está acontecendo, porque sim, porque não. Mas é muito bom. Quem que é a próxima pessoa que está com a mão levantada? É a Anisaura, né? Sim, eu vou ampliar essa nossa reflexão da importância do jovem na renovação da sociedade, com bases éticas, com energia diferente, com propósito. Quer dizer, porque o jovem ele atua na casa espírita, mas ele também atua muito mais na sociedade, na escola, na família, né, no emprego que ele for arrumar, que ele for arranjar depois. Então, é uma importância enorme na renovação da sociedade, do sociedade como progressista, né, como o Espiritismo espera, né? Muito bacana. Obrigado pelo comentário. Aí, por último, eu vou... Estou vendo que tem mais gente como levantada, gente. Por uma questão de tempo, eu vou ter que parar aqui no... Acho que dá para ir para o Ronaldo também depois, aí a gente vai, tá bom? Então, aí está o Ronaldo. Tá, a gente faz o Ayrton, o Ronaldo, depois a gente dá seguimento. Vocês já viram quem que manda aqui, né, gente? Não, então, a minha antecessora já falou que uma das coisas que eu acho que o jovem traz é a renovação, uma nova oxigenação, novas ideias, né? O entusiasmo dos jovens. Agora, tem um ponto que eu não sei no centro espírita, mas nas empresas, o que eu reparei pela minha experiência, é que o jovem chega, ele já quer ocupar cargo de destaque, cargo de direção, né? Já quer ter uma carreira meteórica. Se ele não tem, ele sai, vai para outro lugar. E não sei se isso vai ser abordado, se isso seria mais para frente, não, né? É outro tema, né? Mas o principal é isso, eu acho. Dar um novo... fora também que foi falado aqui, a influência que o jovem pode fazer nos pais, né? O jovem pode influenciar os pais. Eu tenho uma sobrinha que
vivia corrigindo os pais na parte aí do politicamente correto. Então, é isso. A gente falou, o Ayrton tocou no ponto que saímos da renovação somente de pessoas que vão ocupar determinados lugares, mas é uma renovação também de ideias, né? Quando a gente fala do jovem, das novas gerações, muitas vezes existe uma energia, uma forma de pensar ali que ajuda a substituir, às vezes, padrões de pensar, formas de fazer as coisas que não necessariamente contribuem, digamos assim, para o progresso, né? Interessante o comentário, Ayrton. E por último, o comentário do Ronaldo. Bom dia a todos. Quanto à pergunta, a importância do jovem para o espiritismo, a gente sabe que a importância é muito grande, porque é deles que a doutrina espírita terá continuidade, né? Principalmente dentro dos centros espíritas, né? Que a maioria dos dirigentes já estão tudo envelhecendo, são sempre os mesmos que vão assumir aqueles mesmos cargos de presidente, tesoureiro e tal, e a grande questão é como atrair esse jovem para a casa espírita, né? E como a gente faz isso? Hoje a gente tem aí fora as éticas, né? São a ética da sociedade, a ética da família, a ética da religião, a ética da escola, né? Os jovens hoje são muito imediatistas, eles não querem algo que demore muito tempo para aprender. Eu acho que vai no centro espírita 5 anos para você aprender sobre espiritismo. Então, eles não gostam muito de estudar, eles são muito superficiais, eles querem pegar aquilo que interessa e absorver, se não interessa, ou se vai de encontro àquilo que ele pode fazer a mais, né, sem responsabilidade, para eles talvez seja interessante, porque eu vou entrar em algo que vai me dizer que eu sou responsável pelo que eu faço, e isso vai refletir numa vida futura, né? Quanto o outro me diz, não, Deus não existe, acabou, você morreu, acabou. Então você pode fazer o que você quiser, e às vezes você fica um ser humano muito frio. A ética da família entra essas questões dos valores morais, em que os pais colocam nessa criatura, né, que reencarna com determinados vícios que traz lá de trás, que vão, em determinado momento, colocar para fora, né, vai sair do íntimo dele, e se não houver um freio da educação, da ética moral da família, ele vai continuar fazendo a mesma coisa que ele fazia em outra vida. Temos a ética do crime, a ética desses crimes que as pessoas conseguem tudo de imediato. A gente vê na televisão isso aí. Um jovem, eu quero ter um tênis, eu quero ter isso e aquilo. Eu estou entrando nessa parte de ética porque isso faz parte da sociedade da gente. Nossos valores atrás eram outros, né? Hoje está diferente, né? Se eu quero alguma coisa de imediato, muitas vezes eu não vou seguir o caminho da ética. Eu tenho que sair disso para poder fazer o que eu quero, né? E a responsabilidade... Ele traz para cada um essa forma diferente, né, de ver essa ética, que, como a gente falou, né, são valores que em muitos momentos são perdidos, digamos assim, né, então, dentro da sociedade. E como você vai incutir isso no jovem, trazendo ele para uma casa espírita, dando essa noção para... Isso vai começar na família, obviamente, né? E a gente sabe que a questão do livre-arbítrio é muito individual, quando as pessoas caem em si da sua realidade. Você pode até dizer que não, né? Mas, né, é o que acontece, né? Essa questão de você, né, entender da sua responsabilidade, desse algo a mais que existe. É complicado hoje em dia, eu acredito eu, né, nessa juventude de hoje. Eu tenho um sobrinho que é jovem, eu pergunto para ele, você quer entender? Eu não sei, meu tio. Mas você sabe que existe espírito? Sei e tal, mas... Aí você pergunta as coisas para ele, ele responde ali superficialmente. Eu me aprofundo, ele não sabe mais. Então, eles são muito assim, né? E a gente, né, como fazer com que esses jovens entendam essas questões da metafísica, do lado espiritual, né, sem com que eles se sintam frustrados, porque a responsabilidade vai existir mais responsabilidade deles depois. E eles não querem muito isso. Acho que seu comentário, Ronaldo, ele vem muito no ponto dos próximos temas que a gente quer trabalhar. Foram vários temas que foram legais que foram colocados. O Ronaldo colocou a questão da superficialidade. Não, que isso? Não foi muito bom esse comentário, de verdade. Essa questão da superficialidade, o Ayrton comentou essa questão, né, da postura do jovem, como é que a gente lida. Depois seu comentado, mas, poxa, como é que a gente traz o jovem para dentro da casa espírita para que ele queira realmente estudar, né?
ou seja, a gente vê que todos os temas que a gente já tinha ali, colocando um pouquinho no nosso programa, que a gente vai apresentar daqui a pouquinho, estão sendo trazidos aqui, então é legal a gente ver que a gente está realmente, acho que indo no ponto. Então, o jovem é importante para o espiritismo porque, como a gente falou, ele é o futuro da casa espírita no sentido, né, se você não tem a presença do jovem, né, o espiritismo acaba, né, porque não existe essa continuidade, então, seria o fim da doutrina se não houvesse o jovem. E ele também representa uma mudança nas ideias, na forma de ver, filosoficamente podendo contribuir com uma nova visão que possa auxiliar, às vezes, um padrão de pensamento que já é travado há muito tempo, né? Eu vou pedir para a Monique agora, a gente vai trazer um vídeo que fala um pouquinho também sobre essa questão da importância do jovem para o espiritismo, né, que foi um recurso que a gente preparou num evento da Congesp, que teve na semana passada, que foi a Confraternização das Juventudes Espíritas do Estado de São Paulo, que fala um pouquinho sobre a origem das mocidades espíritas no Brasil e qual que é a importância da mocidade espírita para o espiritismo. Consegue passar o vídeo, Monique? Sim, você vai narrar ou quer que eu narre? Pode narrar, se quiser. Tá bom. Gente, é um vídeo bem rudimentar, assim, a gente, se pudesse, levava vocês para essa experiência que a gente levou para os jovens, mas a gente não tem como, né? Então eu vou contar para vocês o que eles viram nesse corredor. A gente criou aqui um corredor onde eles vão passando e conhecendo uma história. Então tá assim. Descubra o dia, estão vendo, né? Descubra o dia em que os jovens salvaram o espiritismo. Tá travando? Pra mim tá travando. Tô travando. Vou tentar de novo. Acho que vai travando mesmo. Tá indo, filha, pode ir. Tá. Em 1937, teve uma lei, teve medo. Regime autoritário da era Vargas. Um decreto de lei. Todos os centros espíritas são obrigados a fecharem as portas ao público. Mantenha a luz apagada. Apenas reunião mediúnica. Então, os centros espíritas fecharam as portas. Proibida a entrada. Interditado. Pouca luz, por favor. Apenas reunião mediúnica. Tá bem travado, né? Tá Vai indo. comentando, tá legal. Vai comentando, Monique, Tá. que tá legal. Então surge Leopoldo Machado e diz: vamos abrir as portas, apenas reunião mediúnica? Não vamos cuidar dos vivos? E aí aqui diz, passou rápido? Deixa eu voltar. Filha, aí nesse momento ele escreve aquele livro, A Cruzada do Espiritismo dos Vivos, né? Porque, justamente, né, o centro espírita ficou fechado apenas para cuidar dos espíritos desencarnados, né? E essa lei, né, durou 3 dias apenas, mas os centros ficaram com medo e permaneceram fechados por anos. Inclusive a FEB fechou por 3 dias. Mas os centros não abriram mais. Ninguém vai falar nada? Então, Leopoldo vai falar com os mais velhos. Qual foi a reação? Vamos abrir? Não, 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 não. Então, ele teve uma grande ideia. Falando com os jovens. Vamos abrir? Vamos acender a luz para enxergar os livros? Bora estudar? E os jovens engajaram nessa proposta. E pensaram, precisamos reavivar o espiritismo. Teve o boom das mocidades, assim iniciaram as mocidades. E surgiram muitas em todo o nosso país com essa iniciativa. Para quem conhece a origem da evangelização e da mocidade, está aí. Então, traçaram um grande plano. Como é que eles iam reavivar o espiritismo, os jovens com Leopoldo? Chamando as mães e as crianças para o centro espírita. E essas crianças que estão atrapalhando o caminho, agora vão para a salinha de evangelização
serem evangelizadas. E essa era a grande estratégia, né, dos jovens de salvar o espiritismo, evangelizar as crianças. E a grande estratégia de Leopoldo, alcançar esse público, né, o público da infância e da juventude. Essa foi uma oficina que a gente fez com jovens lá, e no final eles desenharam as crianças na evangelização. Não tem a foto aqui, né, Rê? Filha, só comentando, quem narrou essa história foi acho que foi o vice-presidente Altivo Ferreira, não sei se ele chegou a ser presidente da FEB, ele narra isso numa palestra, e ele diz que ele era um dos jovens que foi motivado pelo Leopoldo, e aqueles jovens, muitos deles foram dirigentes do estado de São Paulo, dirigentes de vários lugares. O Leopoldo Machado, quando via para São Paulo, ele fundava várias mocidades em vários lugares. A narrativa do Altivo Ferreira é que foi uma coisa assim, sensacional, o estímulo que o Leopoldo deu para as mocidades no Brasil. Foi algo assim, muito diferente. Exato. Você vai continuar ou quer que... Muito bom. Só, então, a ideia é, houve um período de crise muito grande, né, onde não havia mais o espiritismo da forma estudada, da forma continuada, eles faziam muita reunião mediúnica, né, e, né, aquilo ali representou para o espiritismo nesse momento uma ameaça à existência do próprio espiritismo, porque o espiritismo já não estava sendo ali estudado em muita profundidade, já não era muito foco da casa abrir as portas, né, à sociedade. E quem que foi a figura que ajudou, né, naquela época, né, a levantar o espiritismo de volta, a dar início a um próximo ciclo, né? Foi a figura do jovem, né? Como o Walter falou, isso muito do esforço, do trabalho que houve naquela época, né, resultou em trabalhadores ativos no movimento espírita até hoje que deram uma grande contribuição, né, que começou, né, essa foi a história da fundação das primeiras mocidades e evangelizações no Brasil. Então isso foi para um momento de crise onde o espiritismo ele estava ali começando a definhar se a coisa começasse, né, se continuasse a seguir nesse caminho. E hoje em dia, como é que a gente está? A gente tem esse problema? O espiritismo está crescendo, o espiritismo está diminuindo. Como é que a gente está? O que vocês acham? A Iracema levantou a mão aí. Vou deixar a Iracema falar, o Horácio falar rapidinho, e eu já vou trazer algumas informações aqui para a gente. Eu acho que nós estamos crescendo. Bom dia. Opa, acho que a Cláudia já estava com uma levantada. Perdão, pode falar, Cláudia. Então, eu acho que nós estamos crescendo, porque, assim, uma visão minha, tá, gente? Bem particular, eu sou bem novinha no espiritismo, e eu vi muita gente do candomblé saindo para o espiritismo, e vejo muita gente que ainda está lá e acredita seriamente na doutrina do espiritismo, que nós somos espíritos infinitos. Então, eu vejo, sim, um movimento de expansão do espiritismo. Legal. Vou passar a palavra para a Iracema, depois para o Horácio. Eu vou pedir desculpas para a Cláudia, porque senão a gente não consegue fazer tudo que, né, da segmento, mas desculpa depois, mas vai ter mais espaço de conversa, viu, Cláudia, para a gente poder falar. Iracema, por favor. Me veio uma lembrança quando a Mônica estava aí apresentando o vídeo, e é algo que nos enche de esperança. Eu estava me lembrando, quem acompanhou Maria na hora da crucificação do Cristo? Foi um apóstolo que era bem jovem, né? Então, aí, desde muito cedo, o jovem está aí. Né? Foi o único que acompanhou Maria, até pela sua coragem, porque o jovem tem essa coragem, né? Eu não lembro Por acaso, dele, foi um dos apóstolos que viveu uma vida mais longínqua, né? É João, né? Foi João. Muito legal. Eu só lembro. Pois então, me veio essa lembrança. Bom dia, pessoal. Bom dia. Horácio, por favor. Bom dia, pessoal. É bem rápido. Eu vejo, né, o crescimento do espiritismo dentro da parte dos jovens. Eu vou usar um pouco aqui no nosso interior, tá? Que é Jundiaí.
E um abraço para o Gualtempo, que eu vi lá também, tá lá no evento. Mas, assim, o que nós Abraço. temos percebido, o que a gente tem percebido aqui na casa é que nós tivemos o quê? Um crescimento, eu diria para vocês, assim, muito grande. Eu até comentei isso com o Gualtempo. Nós saímos aí de 80 crianças para 250 esse ano na evangelização. E percebam vocês que muitas das portas que têm sido abertas, foi já comentado aqui, é exatamente pela dor. Então, o que nós temos percebido é que esse crescimento ele está voltado à dor que a família, não é só o jovem, porque às vezes o jovem, na realidade o filho, ele traz os pais de uma forma indireta ao espiritismo, à doutrina, ao esclarecimento. Né? E um ponto só bem rápido para finalizar aqui, né? O que a gente tem percebido no tema anterior, dentro desses espíritos que estão lá na evangelização, nós temos aqueles com espectro, nós temos aqueles com muita depressão, com ansiedade, o que a gente já sabe em todas as casas, mas o ponto fundamental é que na mocidade e pré-mocidade, dos seus 13 aos 18 anos, a gente percebe que esses próprios jovens têm acolhido esses irmãos, tá, exatamente em questões de não estarem sozinhos, não estarem ali vivendo um mundo, tá, que eu diria só deles, né, e tentando haver, ou seja, esse entrosamento. Então a gente percebe que o tempo do espírito, para alguns, a gente quer que o jovem sim, assim será, né, aquele que vai seguir com a casa, mas nem todos estão preparados. Então, cabe sim a gente trabalhar a paciência, né, como Jesus fez muito bem. Tá? Obrigado, gente. Então, é legal a gente ver bons exemplos, né, onde a mocidade, a juventude está crescendo. Eu vou trazer aqui alguns dados estatísticos muito rápidos. Isso aqui é um dado do censo de 2000 ao censo de 2010. O que a gente vê a partir desse gráfico? Que de 2000 a 2010, houve um aumento significativo na quantidade de espíritas, ali de 448 mil a 623 mil, né, em 2010, que foi inclusive um aumento na quantidade proporcional de se comparar com a quantidade de jovens. Então, a população de jovens aumentou em 23 mil nesse período. A população de jovens espíritas aumentou em 175 mil. Então, nesse período, houveram mais jovens espíritas do que só novos jovens, digamos assim, surgindo como um todo no nosso país, que foi uma estatística interessante. Porém, isso foi até 2010. Se a gente olha de 2010 para cá, a coisa muda um pouco de figura. Né, tem o PNP, que é a Pesquisa Nacional para Espíritas, né, todo ano eles fazem pesquisas relacionadas, né, como se fosse um censo dentro do espiritismo, né, e foi identificado que a idade média do espírita, que era de 37 anos, está atingindo 50 anos agora. A gente faz uma média no Brasil inteiro, né, ou seja, dizer que a idade média da casa está aumentando, o que representa uma diminuição da quantidade proporcional de jovens que a gente tem na casa espírita. Essa aqui é uma outra visão dos dados dessa pesquisa, onde a gente vê uma diminuição proporcional em porcentagem de pessoas menores do que 30 anos e de pessoas entre 51 e 31 anos. Então, 2015 a 2018, 11% a menos, 2019 a 2022, 5% a menos em termos de menor do que 30 anos, então seria jovem adulto ali, né? E até de 31 a 50 anos também houve uma diminuição. Isso aqui porque de 51 a 70 anos e mais de 70 anos houve um aumento aqui de 27% e 5,3%, respectivamente. Então isso fala para a gente que, né, as idades gerais da casa espírita estão aumentando, né? O que representa uma menor presença do jovem. Isso falando dos últimos anos, né? Comparando ali com o censo que a gente teve de 2000 a 2010, o cenário estava bom. De 2010 até hoje em dia, o cenário não é um cenário de crescimento do jovem, é um cenário de diminuição do jovem, quando a gente olha para o país como um todo. Eu vou passar aqui a palavra agora para Monique, que vai dar continuidade nessa discussão, o que só trazer o problema agora, e aí em cima disso a gente vai ver o que mais que a gente pode fazer, por que isso está acontecendo, como é que a gente navega esse universo.
Gente, e a gente não podia deixar de aproveitar que a gente está numa amostra boa da população espírita de São Paulo aqui, são 95 pessoas. E a gente também quer fazer uma mini pesquisa, né? Então a gente vai colocar um link e perguntar para vocês algumas coisas. Aí vocês vão clicar nele e vão responder. Eu mandei aqui no chat, ó. Vocês acessam esse link e vai aparecer uma pergunta. Estão conseguindo acessar? Eu estou também fazendo a minha parte que eu acho que eu tenho que fazer para poder funcionar. Monique, a pergunta aqui é direcionada aos frequentadores ou aos trabalhadores dirigentes? Qual é aproximadamente a faixa etária média da sua casa espírita? No geral. Geral. Frequentadores e trabalhadores. Você pode disponibilizar o link de novo? Posso sim. Então, já tem gente aqui respondendo. Temos 31 respostas já. Vamos ver? Vocês querem ver? Renan, como eu passo para a próxima pergunta? Ah, acho que é aqui. Vocês receberam a próxima pergunta? Vocês estão lá e vocês não conseguem responder aqui, né? Sim, recebemos a próxima pergunta. Tá bom. Depois que a gente responder todas, aí a gente vê o resultado juntos. A próxima pergunta é: qual é o percentual aproximado de jovens que frequentam uma casa espírita? Uma casa espírita, não, a sua casa espírita. Legal, 42 respostas. 3. Vou colocar a próxima. Quem acessa consegue responder as outras. A próxima é: qual o percentual de jovens que trabalham como tarefeiros em sua casa espírita? Então, jovens como trabalhadores. Monique, o link dessa terceira não apareceu, não. Não apareceu? Para mim. É o mesmo link. É o mesmo link? Isso. E aí você vai vendo se a pergunta muda. O slide muda automaticamente quando a gente está na página. Para mim não mudou, tive que entrar no link de novo. Mas deu certo. Deu certo? Que bom. Se não entrar, pode acessar novamente. Quando bater 48, eu mudo. Ó, 46. Agora sim. Vamos para a próxima, então. Para a gente conseguir. Alguém levantou mais? Não, tem um comentário. Tá. E a outra? Ah, acabou. Acabou. Então, eu vou mostrar para vocês o resultado. Vocês conseguem? Deixa eu ver. Ele manda também, viu, Monique? Dá para você abrir o resultado. Ah, legal. Ó. Qual é aproximadamente a faixa etária média? Então, 4 pessoas marcaram de 30 a 40. Não teve 20 a 30. 17, 40 a 50.
26, 50 a 60. E 2, mais de 60. Olha só, então, mostrando... A amostra diz muito daquela pesquisa, né? Qual é o percentual aproximado de jovens que frequentam a sua casa espírita? A maioria é de 0 a 10%. E 13 marcaram 20%. Tiveram 50 respostas. E o último, qual é o percentual de jovens que trabalham como tarefeiros em sua casa espírita? De 0 a 10%. E tiveram 47 respostas. E só 5, 20%. Mas nunca é a maioria, né? E acho que essa era a última. Eu posso até mandar para vocês, que eu acho que depois, né, no WhatsApp, eu acho que são informações interessantes, né, a gente constatar. E de fato, né, existe um caminho natural para as pessoas irem se tornando trabalhadoras, né, não chega, sei lá, um jovem de 15 anos, você coloca para trabalhar, ele nem conhece a doutrina espírita, né, é natural que assumir cargos, né, venha com experiência também, né, mas existe, mas a gente vê uma porcentagem tão baixa, sendo a que prevalece na maioria das casas, começa a indicar que tem alguma coisa aí, né, puxa, e eu acho que é uma discussão importante, porque a gente só fala de mocidade, mas quando a gente fala de juventude na casa espírita, a gente tem que pensar no fluxo, né, às vezes a gente deixa a mocidade mó legal, né, a mocidade super legal, o jovem fica lá, mas não sai da mocidade, não vira trabalhador. Por quê? Que em comparação ao estudo, como é que é esse estudo que a casa oferece, né? Ou como é que é a porta de entrada para os trabalhos? Esse jovem que estudou 7 anos ali na mocidade, sei lá, ele vai ter que fazer um curso de 5 anos, porque é considerado básico ali, né? Porque ele está iniciando agora como adulto, sendo que ele já tem o conhecimento da mocidade, né? Então não pode trabalhar. Então a gente tem que ir olhando para esse todo, né? E o problema tem várias nuances, né? Oi, Edu. Gente, o Edu é coordenador de mocidade. Você quer falar? Eu vou aproveitar, deixa eu abrir minha câmera aqui. Eu acho interessante o tema de hoje e ser liderado aí por vocês, que eu já tenho o prazer de conhecê-los em algumas experiências. E, por incrível que pareça, como teve a Congesp semana passada, hoje, que é o nosso encontro na mocidade, eu estava preparando exatamente um tema que abordasse. Então, vocês estão trazendo dados maravilhosos que vão corroborar muito com o que eu pretendo abordar com eles. E ontem, nas minhas pesquisas, para o meu espanto, fazendo pesquisas, começando de forma aleatória no Google, eu joguei juventude, né? E aí veio uma passagem de Sócrates. E olha o que Sócrates dizia a respeito, né? Sobre a opinião dos jovens. Os jovens de hoje gostam do luxo, são mal comportados, desprezam a autoridade, não têm respeito pelos mais velhos e passam o tempo a falar em vez de trabalhar. Não se levantam quando um adulto chega, contradizem os pais, apresentam-se em sociedade com efeitos estranhos, apressam-se a ir para a mesa e comem os acepipes, cruzam as pernas e tiranizam os seus mestres. Sócrates, 470 a 399 a.C. Bom, Sócrates foi conhecido como o cara que falou, só sei que nada sei, né? Então, eu acho assim, interessante como a gente tem dificuldade de olhar o contexto contemporâneo e fazer, às vezes, assim, avaliações baseado muito, né, na experiência. Mas Sócrates, que teve o seu discípulo Platão, ele já deixou algumas descrições, que eu não vou ler, mas convido a todo mundo a fazer essa pesquisa na internet. Ele deixou uma descrição muito bacana, bem assim, eu diria, parecendo um psicólogo, que descreveu exatamente o comportamento do jovem, daquela época dele, né, na visão dele, e dos adultos. E a gente percebe que essa característica que a gente tem conforme vai ficando mais velho, de achar que a nossa experiência conta muito mais do que a energia, o senso de empoderamento que o jovem tem, é como se fosse um prêmio que a vida nos dá. E muitas vezes não, né? Segundo o Platão, ele mesmo fala que assim, é natural, né? A gente ficar com mais medo quando a gente é adulto, o que chamam de conservadorismo, ele tem uma explicação
que se assemelha muito às gerações daquela época dos grandes pensadores. Então, fica esse convite para a gente perceber que eu vi que algumas pessoas ainda acham que o jovem hoje ele é, como se diz, acomodado, raso, superficial. Mas, olha, eu convido a fazer uma análise mais profunda e perceber se a gente, muitas vezes, não está mal valorizando essa nossa experiência e julgar de forma muito prematura, porque eu vejo hoje em dia, na minha faixa etária, assim, muitos comportamentos infantis de adultos que não justificam mais por conta do momento que a gente vive em termos de sociedade, né? Mas, ao mesmo tempo, é compreensível observar o porquê nós adultos vamos ficando mais, vamos dizer assim, entre aspas, né? Achando que ficamos mais profundos, porque, no final das contas, são as experiências da vida que fazem com que a gente, às vezes, se feche mais esse nosso lado jovem, que às vezes arrisca, que tem energia, que assume riscos, que encara, às vezes, né? Porque se a gente pensa de forma muito detalhada em tudo, a gente tende mais a estagnar do que a inovar, do que a desbravar. Então, eu acho que esse tempero que a gente consegue ter hoje com a presença de vocês, mesclando em todas as áreas, seja no trabalho, com a geração millennials, já assumindo cargos de liderança, seja nas religiões, a gente vê muitos jovens pregando o evangelho de forma brilhante em diversas outras religiões. Então, eu acho que o tema hoje foi muito... está sendo fantástico, e eu agradeço aí a oportunidade. Legal, e eu acho que a contribuição foi importante, né? Sempre tem esse risco, no meio entre adultos, falando de jovem, a gente traz a nossa visão de adulto, né, que muitas vezes desconsidera o porquê o jovem está agindo de determinada maneira, né, e tem esse olhar que Sócrates teve também, né, assim, que a gente tem que tomar cuidado, né, e eu acho que para completar essa parte, né, que a gente mostrou o cenário atual, então o cenário atual não é bom. O cenário atual pode ser que está ampliando o espiritismo, mas ele está ampliando para os mais velhos, né? Ele está predominantemente mais velho, né? E isso tem várias origens, né? E que a gente não vai resolver tudo hoje, né? Acho que tem duas Uzes com a mão levantada. Eu vou deixar falar. Acho que a infância estava primeiro. Eu sou quem? Sou eu ou não? Você. Ah, tá bom. Bom dia, pessoal. Eu acho que, pelos esses dados estatísticos, né, os desafios são muito iguais em todos os centros, em todos os locais até do Brasil. E olha que o Brasil deve estar numa situação melhor do que o exterior em relação ao movimento espírita, né? Eu acho que a gente tem que se unir mesmo, né? Se unir e seguir esse exemplo do Leopoldo de exortar, sabe? Essa expressão exortar é quando fala com o exército que eles vão para a guerra, né? Tem que falar com aquela empolgação, né? Você fala, vocês estão indo cumprir um dever, ninguém vai para a guerra, né? Então tem que, né, estimular ali a coragem, né? E ao mesmo então fazer essa intervenção nos jovens, né? Capacitando eles também para trazer intervenções no centro espírita coerentes, né? Então ali eles têm que estudar ambiência espiritual, né? A missão do planeta Terra, a missão do Brasil, né? Então eles têm que ter uma bagagem boa para fazer uma intervenção inteligente, mas sempre olhando de cima, sabe? Uma visão de cima, não só o meu centro espírita, mas o espiritismo no Brasil, né? Olha que legal, porque eles têm essa vontade de querer mudar o mundo, né? E, ao mesmo tempo, fazer uma intervenção nos dirigentes, nos adultos, né? Para acolher o jovem que chega com sugestões, né? Então, seria uma coisa assim, de capacita o jovem, exorta-o para novas mudanças e conversa com os dirigentes para dizer, olha, vai chegar uma leva aí, o seu jovem está sendo estimulado a buscar um diálogo com a casa e ver o que pode melhorar, né? Então, assim, eu acho que se a gente não se unir, não tem como a gente fazer em termos macro, porque os desafios são os mesmos, não tem como a gente fazer uma estratégia inteligente, né? Então, eu acho assim, que se a gente
se movimentar nesse sentido, a gente consegue mudar, como o Leopoldo conseguiu, né? Graças a ele, as mocidades se organizaram e a evangelização foi acolhida pelos jovens. Então, assim, a gente não tem, na verdade, noção dos frutos quando a estratégia de intervenção funciona. De qualquer forma, é uma coisa que tem que ser feita em união, né? A importância do online, né? Permite essas conversas. Eu não sei se eu ajudei ou atrapalhei. Bom, a gente vai conversar sobre o que a gente pode fazer. Tinha mais alguém? Pedi para falar rapidinho, que aí a gente, daqui a pouco, entra numa parte participativa. Pode seguir, filha. Depois eu falo. Tá bom. Edivaldo Franco, aí que vocês estão vendo na imagem, ele conta, né, tem um caso que aconteceu com ele, e acho que alguns já conhecem essa história, mas ela é boa para repetir, boa para iniciar nossa conversa sobre a juventude, aproveitando que tem mais gente aqui. Edivaldo, ele vai para uma cidade de interior, e ele vai num evento, era um evento espírita, né? Era um de jovens espíritas, um evento de jovens espíritas. Evento de jovens espíritas. E ele se espanta, porque diante daquele monte de jovens, ele percebe algo diferente. Ele vê que os jovens tinham como se fosse uma luzinha na testa, né? Edivaldo médium, né? Tinha essa capacidade de ver. Ele olha aquilo intrigado, né? E aí ele pergunta para Joana de Ângeles, na mentora, e pergunta, né? O que está acontecendo? O que é essa luz? E aí a Joana diz: Edivaldo, são jovens que foram preparados no mundo espiritual e que têm uma missão, né, e que chegam ao espiritismo com uma missão a cumprir. E eram todos ali com aquela luzinha, senão a maioria, né? Só que passam os anos e Edivaldo retorna àquela cidade, revê esses jovens. Gente, a maioria das luzes estavam apagadas. Então, ele novamente vira para Joana e pergunta o que aconteceu, né, com a luz. É assim? Ela se apaga? Então, ela explica que eram jovens com missões, mas que no meio de tantas vivências, tantas experiências, tantas dúvidas, né, esse caminho foi se desviando e a luz foi se apagando. E isso... eu acredito que não seja o cenário só daqueles jovens. Talvez seja um processo que acontece mesmo, né? Não, muitos são chamados e poucos os escolhidos, né? Poucos que se escolhem estar ali, porque é difícil, é uma porta estreita. Mas é dever nosso, olhando para o cenário da Casa Espírita, já que a maioria é mais velha, né? O que pode fazer com que o trabalho com o jovem espírita se torne superficial, ao ponto de permitir que a luz dele se apague? O que a gente pode estar fazendo para que o jovem perca essa chama que faz ele contribuir, a participar, que faz com que... o que a gente está fazendo que faz com que ele se afaste, né? O que a gente pode fazer também para mudar isso? Então, eu queria ouvir vocês nessa última pergunta nossa, para a gente refletir. Vou passar para o Alexandre, e depois a gente continua. Bom dia, pessoal. Na verdade, é um comentário / pergunta, né? A gente verifica, até dada essa idade mais avançada nos centros espíritas, né, que existe um fenômeno hoje em dia, que é o da nostalgia. Muitas pessoas em certa idade, como naquele meu tempo era bom, como era bom brincar de peão, hoje a juventude é bem diferente de antigamente, naquele meu tempo que era bom, né? A gente vê posts no Facebook, pessoal trazendo coisas dos anos 80, dos anos 70, aquilo sim que era vida, aquilo sim que era mundo. Quando um jovem entra no centro espírita, as pessoas com esse modelo mental nostálgico, né, tentam enquadrar essa pessoa nisso, nesse modelo ideal de jovem, que foi dos anos 80, 70, 90. O jovem não se reconhece, né? O jovem está preocupado com outras coisas, ele não quer mais saber do peão, ele não quer mais saber que não tinha internet na época e por isso era bom, né? Então, eu acho que o jovem, quando entra no centro e tentam colocar ele nesse padrão do que as pessoas acham
que é o modelo de jovem ideal, hoje em dia é totalmente diferente, né? Aí o jovem entra numa casa espírita e não vê internet, não vê TikTok, não vê nada. E as pessoas têm medo disso, né, dessa evolução tecnológica, isso tudo acaba afastando o jovem, né? O jovem tem que ter uma certa liberdade de expressão, é claro que guiado por preceitos aí trazidos pelo espiritismo, né? Mas eu acho que muitos centros tentam pasteurizar o jovem, tentam fazer o jovem ter um modelo que já não é mais atual, né? Que já não serve mais. E esse fenômeno da nostalgia é gigantesco no mundo, pessoal. Você vê no Facebook, de 10 publicações, 5 gente celebrando o passado, querendo, meu Deus, como era bom aquele tempo. Tudo bem, foi bom, passou. Hoje é 2021, são novas realidades, novos pensamentos, né? E tinha que deixar um pouquinho da nostalgia e respeitar o novo, né? Então é isso mais ou menos que eu acho, e pode ser que atrapalhe, né? Que apague a luz desses jovens quando eles entram no centro espírita. Ah, eu adorei o que você falou, porque a gente fica preso, né? Assim, a gente vê muitos comentários desse tipo, né? De que, no passado, né? Isso vai até contra a ideia espírita de que a gente está progredindo, né? É porque a gente acha que a nossa vivência, o nosso modelo era o ideal. As coisas mudam mesmo, trazem problemas também, né? Mas se a gente vê, por exemplo, tá tendo mais depressão, tá tendo mais... Às vezes está tendo mais visibilidade para os sentimentos, talvez os jovens estejam mais disponíveis para mostrar o que estão sentindo, né? E a gente sempre faz uma leitura errada do que está acontecendo, né? E não está aberto ao que vem do novo, né? Bom, agora eu acho que é o Valtênio, depois é a Denise. Legal. Eu vou aproveitar a fala do Alexandre, gostei também bastante, e aqui tem um ponto muito importante, né? A gente precisa melhorar, primeiro, a nossa habilidade de educar, de uma forma geral, para jovem, para criança, para tudo. E também a nossa habilidade de educar durante os estudos espíritas. E aí eu vou explicar. A habilidade de educar, por exemplo, criança, você tem dois casos, as pessoas às vezes seguem dois extremos. Ou é duro demais, ou libera demais. Com o jovem é a mesma coisa. A gente fala assim, o jovem não está vindo para a casa espírita, né? Bom, primeiro, aí o jovem tem dificuldade de ir, por quê? Os dirigentes são muito duros, como o Alexandre trouxe. A gente tenta enquadrar os jovens dentro de um esquema formatado, etc, etc. Mas, e aí entra o ponto de alerta. A gente também não pode entrar no extremo de dar a chave do centro para o jovem e falar assim, jovem, você faz o que você quiser. Não, isso foi um erro. Em especial, quando a gente usa a expressão protagonismo jovem, eu entendo positivamente o que ela significa, mas os efeitos disso, eles são muito preocupantes. Porque a gente disse para o jovem, ok, faça a sua mocidade sozinha, do jeito que você quiser. E quando a gente fez isso, o jovem se ilhou. A gente não quer pasteurizar o jovem, mas a gente também não pode deixar que ele transforme o seu espírita de uma forma mundana. Aí as músicas começam, enche de bateria, enche de funk, enche de não sei o quê. Falta o quê aí? Conceitos espíritas. Nós convocamos os jovens e queremos o jovem para um movimento de espiritualização e não de mundanismo. Então, às vezes, isso ocorre até na igreja evangélica, né? Às vezes a gente vai atrair o jovem da maneira errada. Nós devemos, sim, como é um processo de educação, buscar a brasa que tem lá dentro dele, acender essa brasa, para que ele queira ter aquela vontade de mudar o mundo, mas de uma forma espiritualizada. E esse é o ponto super difícil, né? Então, nós estamos nesses dois extremos hoje. Nós temos situações em que a gente é duro demais com o jovem, tenta enquadrá-lo, ou a gente libera tudo e ele faz um monte de coisa que, no final do dia, aquele jovem que sai dali, ele sai mundano, igual os outros que não estão na casa espírita, e não conseguem ter raízes para fazer o trabalho de verdade no espiritismo. Então, esses dois extremos que eu queria trazer. Importante. Gente, tem 3 pessoas, eu vou passar para elas e a gente encerra esse momento aqui para a gente finalizar com uma reflexão que eu trouxe. Quem quiser contribuir mais, aí pode colocar no chat, tá bom? Então, é Denise. Então, concordo com o que o Valtênio falou, o Alexandre também falou muita coisa que eu queria falar, né, que eu ia falar, mas talvez, Valtênio, nesse comentário que você colocou,
talvez o jovem tivesse que trabalhar dentro do centro espírita sob a supervisão, certo? Não da gente mandar, você vai fazer assim, 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 mas talvez do mais adulto, mais experiente, colocá-lo no caminho. Olha, aqui no Espiritismo, assim, assim, vamos conversar, vamos discutir participação dos adultos com os jovens. E essa, talvez, né, das pessoas mais experientes, porque é exatamente isso que a gente espera, né? A gente dá experiência e eles trazem a energia. Eu acho que essa junção aí pode ser muito boa, muito legal. E a gente não precisa, assim, por exemplo, o centro espírita tem que ser sério? Tem. Mas ele tem que também ser mais leve? Tem. Eu acho que o centro espírita hoje, eu, uma jovem de 65 anos, às vezes eu acho muito pesado, até para gente que é adulto, coisas muito pesadas. Tem que levar coisa com mais leveza, para que a gente consiga puxar. Porque eu fico pensando, às vezes, se eu tivesse 18 anos e com a dureza que às vezes eu ouço alguns espíritas falar, será que eu ia querer ser espírita? Então, acho que a gente talvez tenha que pensar nisso de levar a coisa de uma forma mais leve, mas muito séria, porém não severa demais, né? Talvez esse fosse um caminho. Muito bom, Denise. Obrigada. Jairo, depois a Mônica. Bom dia a todos. Eu vou pedir um pouco da paciência e da compreensão de vocês. Vou tentar resumir o que eu tenho para colocar, mas eu confesso que eu não sei se vou conseguir ser tão objetivo. Primeiro, gostaria aqui de me solidarizar aí com a participação do Alexandre e do Valteno, porque eles colocaram bem, de forma muito cirúrgica, essa problemática do jovem na casa espírita. Eu estou presidente da instituição espírita aqui em Aracaju, da qual eu participei da pré-juventude e da juventude. Eu venho da evangelização, a minha professora de evangelização era minha professora de evangelização na União Espírita Sergipana aos 80 anos de idade. 80 anos de idade ela evangelizava. Então, eu sinto que não dá para a gente ficar perdendo tempo com essa discussão entre velhos e jovens, porque é possível fazer o trabalho conjunto. Eu sou fruto desse trabalho e acho que é possível. E quando jovem, enfrentei bastante dificuldade com os adultos. Dificuldade para coordenar a juventude, dificuldade para fazer o jovem conseguir espaço para trabalhar, de tal forma que chegou no limite extremo e eu acabei sendo, inclusive, excluído. Ou seja, para usar uma expressão popular, expulso do centro espírita, do qual hoje eu estou dirigindo. Então, esse trabalho a gente precisa discutir mais vezes. Esse assunto a gente precisa trazer mais vezes. Divaldo veio fazer a primeira palestra pública dele em Aracaju aos 20 anos de idade. A primeira e a segunda palestra. Aos 20 anos de idade. O que ninguém conta é que Divaldo só fez essa primeira palestra em Aracaju aos 20 anos porque ele foi convidado por outro jovem, o então Martins Peralva, que não tinha 25 anos e que já era presidente de uma instituição espírita. Então, talvez se ele não tivesse sido convidado por um jovem, Divaldo não tivesse a oportunidade de fazer a primeira palestra dele com 20 anos de idade. Então, a gente precisa, naturalmente, discutir mais esse assunto para a gente quebrar um pouco essa ideia, né, de que o adulto não deixa o jovem trabalhar, e não deixa mesmo, mas o jovem sabe se impor e conquistar seus espaços. O que talvez a gente esteja encontrando, e aí é uma percepção assim, muito pessoal, é que os adultos de hoje, e eu me enquadro aí, faço minha culpa, nós estamos largando mão da juventude. Estamos deixando a juventude seguir o seu curso, o seu rumo, sem querer ter problema com... A gente não quer problema com o jovem espírita. Eu queria dizer aqui uma frase para vocês que eu digo muito aqui na Casa Espírita. Eu prefiro ter problema com jovem do que ter problema com as pessoas da minha idade. Eu gostaria de ter muito problema com jovem, ter menos problema com as pessoas da minha idade, porque eu sei que se eles estiverem na juventude, e a gente não tem uma juventude na Casa Espírita que eu estou dirigindo, e disso eu estou me penitenciando aqui.
Eu quero encerrar, porque eu fico até um pouco emocionado em discutir esse assunto, porque eu venho realmente desse movimento de juventude, mas eu queria encerrar com a expressão de Joana de Ângeles, quando ela diz o seguinte: a gente já parou para pensar que o ser humano é o único animal que tem o período mais longo entre infância e juventude? Isso não deve ser por acaso. Se a gente botar em percentuais, a gente vai observar que numa vida de 85 anos, por exemplo, quase 30% da existência física é do jovem, entre infância e juventude. Numa vida de 100 anos, é um quarto de vida entre infância e juventude. A gente não pode desconsiderar a participação do jovem na casa espírita. E enquanto idosos ou maduros, a gente precisa fazer todo o esforço necessário para a gente recuperar o trabalho de juventude nas instituições espíritas. Não é porque o futuro da casa espírita é o jovem, não. Não é por isso. É porque, enquanto ser em processo evolutivo, nós vamos retornar a passar por essa fase. E precisamos encontrar adultos com outra visão, com outra cabeça. E espero que a gente consiga plantar essa semente. Muito obrigado. Muito obrigada. Inclusive, eu tenho um pé atrás com essa ideia de que o jovem é o futuro da casa espírita, né? Porque fica para o futuro e o futuro não chega, né? Porque o futuro é amanhã, nunca é hoje, né? Então, a gente tem que pensar nisso agora. A gente tem que pensar agora. E acho que só, antes da Mônica falar, né? Você tocou num ponto, Jairo, importante que é social. A gente está perdendo mão, porque a gente não está querendo mais conversar com a juventude. A gente acha que é uma fase sensível, e isso acontece, né? Eu vejo profissionalmente falando, as famílias acham que não tem como pôr limites, porque aí vai ter problemas de saúde mental, e vai largando, e vai dando liberdade, e vai vivendo a par disso, sabe, assim, afastado disso. E aí a gente faz isso na casa espírita também. Mas não, a gente pode conversar sim, a gente pode inserir e pode fazer junto, né? Mônica, eu vou pedir para comentar breve e aí a gente fecha, tá bom? Porque o nosso tempo já está dando aqui. Não vou falar muito não, Monique. Na verdade, é uma preocupação que eu fico... tudo bem, a gente está falando do trabalho do jovem, mas a preocupação é como atrair esse jovem para a casa espírita. É um ponto um pouco antes até, que me preocupa muito. E segundo, como mantê-lo. Muito né? bom. Então, é uma preocupação muito grande que eu tenho. É só isso que eu ia lançar, assim, porque isso me preocupa. Você e todos nós. É por isso, gente, que esse foi o nosso primeiro encontro, para a gente ouvir vocês, ouvir também todos vermos como é que está hoje o movimento. Mas o nosso plano, né, a gente desenhou alguns temas onde a gente quer trazer convidados, conversar com pessoas também. Vai ter encontros aqui no Projeto Centro Espírita todo primeiro sábado do mês. E a gente pensou em alguns temas, a gente ficou pensando assim, o que é uma mocidade que dá certo, né? E a gente vai tentar desenhar isso, tentar trazer esse tema, procurar mocidades que deram certo. Inclusive, se vocês conhecem casas espíritas, né, a porcentagem que tinha baixa ali de casas espíritas em que os jovens estão trabalhando, por favor, manda mensagem para alguém aqui até, sei lá, chegar a mim para eu conseguir falar com vocês e a gente ir ouvindo as experiências, né? E aí os temas que a gente pensou, né, que é o que a Mônica trouxe, como engajar e inserir o jovem nos trabalhos do centro espírita, né? Como atrair, como manter. A gente ainda vai desenhar certinho, mas alguns questionamentos que a gente trouxe aqui, que a gente quer trazer. Superficialidade e mundanismo na mocidade espírita, né? Então, como que a gente deixa legal, atrai, sem deixar superficial? Porque se eu só falo do que o jovem quer ouvir, eu não falo sobre Deus, eu não falo sobre os princípios básicos, eu não falo da doutrina espírita, e aí eu não preparo o trabalhador, e eu não atinjo aquele jovem que o José Carlos trouxe lá no começo, aquele jovem que não acredita em Deus, que acha que é uma criação humana. Eu tenho que trazer a doutrina de uma forma lógica, que prove a existência de Deus, né? Mas se eu fico só nos temas legais, eu não chego nisso, né? Então, como trazer esses temas? Como deixar legal ter teatro, ter música,
sem prejudicar a ambiência, sem prejudicar a ideia do que é espiritismo, né? Então, não fazer uma mistureba, né? Tornar a casa espírita um mundo, né? O papel da casa espírita na vida do jovem, o papel da juventude na casa espírita, o que o jovem gosta e não gosta na casa espírita. Então, a gente ouvir os jovens, trazer eles para falar, gente, é isso aqui, né? Movimento espírita jovem. Será que a gente tem que pensar coisas também sobre como está o movimento espírita jovem? E aí, o que eu falei, né? A gente refletiu sobre o dar certo ou não dar certo. Acho que era isso, assim, dá vontade de comentar muita coisa, né? Todo mundo trouxe muita coisa legal, e esse foi só um começo para a gente continuar conversando. Eu peço, assim, quem puder, manda mensagem de ideias, de experiências que vocês conhecem que foram legais, assim, e a gente pode ir inserindo aqui, de pessoas para vir falar, se vocês tiverem sugestão, né? Acho que isso vai ser bem legal. Queria perguntar uma última coisa. Levanta a mão aqui quem é coordenador de mocidade, só para eu saber, por favor. Você tem um. Ó, vou tirar print para salvar aqui esses nomes, já depois ir atrás. Então, Adriano, Eduarda, Sheila, Sandra, Horácio, Maurício e Ana Lúcia. Mais alguém? Vou tirar. Muito legal, gente. Beleza. Então, era isso, nosso estudo de hoje. Nosso encontro. Acho que vou passar a palavra. Pai, você pega e finaliza? Sim, eu não sei se a Mônica quis falar alguma coisa, mas ela está dirigindo, e a gente vai encerrar com a prece agora, né? Eu posso falar um segundo? Eu ia dizer que, assim, coordenadores, eles realmente estão envolvidos, né, das coordenadoras de mocidade. Mas todos nós, né, é um assunto que interessa a todos nós. E aí, é essa observação que eu ia dizer. Era isso. Ok, obrigado. Valteno, deixa eu só fazer um comercial aqui. Por favor, 2 segundos. É que esse trabalho hoje aqui no Projeto Centro Espírita, eu queria só dizer assim que é um movimento, gente, que não está morto, não está deixando de acontecer. Ele é fruto de um trabalho do Departamento de Mocidade da Regional ABC, que o Valteno convidou, né, o grupinho que está se reunindo em prol desses trabalhos, de tudo isso que a Monique colocou, né, Monique? Está sendo falado pelos jovens, os jovens estão se movimentando em prol à infância. Então, quando ela pede assim, gente, ideias, pessoas, é porque alguma coisa está acontecendo, um movimento está acontecendo. Então, mantenhamos a esperança de que isso, no futuro próximo, a gente vai ver mudança. O movimento não está parado, né? Tem muita coisa acontecendo. Por isso que eles estão aqui hoje conosco, né, Valtero? Isso aí. Então, só prosseguindo o que a Estela falou, a gente também, no âmbito da USE estadual, recebeu um encargo de fazer um trabalho de união dos departamentos de infância com mocidade, onde a infância são os mais velhos, né? E a mocidade são, hoje, na USE, são os jovens que coordenam. Então, nós começamos essa integração, foi um trabalho muito bacana, fizemos o primeiro evento chamado Onde Está o Jovem, e temos outros planos para esse ano, junto também com o Departamento de Mocidade, ou seja, no âmbito estadual também existe uma movimentação nessa direção que a Estela falou, e no Grande ABC, em especial, a Estela, a Mônica, que está como presidente da regional, a Cris e uma equipe de jovens, onde a Monique, Renan, Aninha, então, vários estão fazendo um trabalho também de fortalecer, não só os trabalhos no ABC, como no Estado também. Essa equipe ajuda, quando tem alguma necessidade para o Estado, a gente coloca a mão de obra lá para fortalecer. Então, para vocês saberem que há um trabalho sendo feito, e como o Projeto Centro Espírita tem esse espaço, eu convidei essa equipe para coordenar. Eles delegaram Monique e Renan para isso. Muito bem. Então, agora nós vamos nos preparar para a prece. Eu queria pedir para Isabel fazer a prece. Você pode fazer para a gente, Isabel, por favor? Posso fazer, sim. Muito grata por essa oportunidade de diálogo, esse trabalho que está sendo realizado, onde nos une no mesmo patamar, nessa troca e nessa vontade de servir. São muitas reflexões que a gente leva, cala muito fundo dentro de nós, porque somos possivelmente espíritos com esta luzinha
queira Deus, que a Monique falou, e queira Deus que a gente continue brilhando a luz da nossa vontade, do nosso coração, e nessa troca, nessa comunhão com esses espíritos que também chegam mais jovens conosco nessa caminhada. Que possamos ter a leveza de sentimento, a alegria de servir e a continuidade deste compromisso, nos dando as mãos, gratos pelo trabalho de hoje, pelo empenho e a capacidade de Monique, de todos esses departamentos que estão se mobilizando para este propósito. Tenha sempre luz, a presença da paz, da fraternidade, desta união, neste cantinho tão especial que tem sido o projeto Centro Espírita. Obrigada, mestre.